Definitivo com a repórter Gorete Santos, está na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, uma entrevista coletiva sendo concedida nesse momento para falar da prisão de Marcos Vitor, um ex-estudante de medicina que foi condenado por estuprar uma prima e a própria irmã. Condenado aqui no estado do Piauí a 33 anos de prisão, estava foragido desde 2021. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Terminou nesse momento a entrevista coletiva concedida por delegados da Polícia Civil aqui do estado do Piauí, também representante da Interpol no estado do Piauí, trazendo mais informações acerca da prisão do Marcos Vitor. Foram 15 meses de procura. Desde outubro de 2021, ele era considerado foragido, desde a fase ainda de inquérito policial, depois culminando com a condenação dele, agora em novembro, a 33 anos de prisão em 2 casos de estupro contra a própria irmã e também contra uma prima. Marcos Vitor foi encontrado na Argentina, foi preso na cidade de Mar del Plata pela Polícia Federal do estado vizinho. Esse trabalho de investigação que contou um trabalho amplo da Polícia Civil aqui do Piauí, mas também com apoio da Polícia Federal no estado, na Argentina e também da Interpol. Tiago, a gente traz mais detalhes sobre essa prisão que foi efetuada na manhã de hoje, já mais informações em entrevistas aqui com os delegados. Vamos ver a reportagem. Mais de 1 ano e 3 meses depois, Marcos Vitor, enfim, é encontrado e preso na Argentina. E as nossas desconfianças, desde o início, se confirmam de que ele estava foragido no exterior. No intervalo de tempo de final de julho de 2021 até a medida da prisão preventiva ser decretada em 7 de outubro de 2021, foi tempo mais que suficiente para o Marcos Vitor se foragir aí no exterior. Mas agora o sentimento é de justiça, um sentimento de alívio e de respostas às crianças, à sociedade, a todos que vivem essa triste realidade para denunciar. A justiça terrena pode e deve ser feita. Demorou, mas está sendo feita e o nosso sentimento é de justiça sendo feita, de alívio. Bom, você viu aí o depoimento de Rodrigo Araújo, ele é o advogado que assiste a mãe, portanto, a família das vítimas, né? Ele atuou durante todo esse caso, inclusive lá desde a denúncia, onde eu estive lá pessoalmente conversando com a mãe, depoimento muito emocionado e revoltado ao mesmo tempo na época, falando dessas agressões horrorosas. Você viu aí, por exemplo, uma imagem de um braço, né, com alguns ferimentos. Isso aí foi uma situação de automutilação que a própria vítima estava provocando no corpo em função dessas agressões que vinha sofrendo. Né? Esses atos aconteciam dentro da casa, quando os familiares estavam, quando essas meninas se viam a sós com este agressor. E agora a polícia noticiando a prisão do Marcos Vitor lá na Argentina. Você viu imagens também do momento em que ele era conduzido pela Polícia Federal lá na Argentina. Eu vou voltar ao vivo a falar com a Gorete Santos. Gorete, com você. Bom, Tiago, nós estamos aqui com o gerente de inteligência da Polícia Civil, o delegado Ian Brainer, participou também de todo esse processo de investigação e pode trazer para a gente mais informações acerca da prisão do Marcos Vitor lá na cidade de Mar del Plata, na Argentina. Vocês encontraram, a Polícia Federal, no caso da Argentina, delegado, encontrou o Vitor em que circunstâncias, né? Boa tarde. O Vitor estava vivendo uma vida normal em Mar del Plata, após também viver uma vida normal na cidade de Buenos Aires, onde ele trabalhava num restaurante de luxo, morava em um hostel. Após a gente receber sair a sentença de condenação dele e ter tido uma publicidade muito grande, tanto a nível estadual como a nacional, do fato criminoso praticado por ele aqui no estado do Piauí, ele passou a se movimentar. E aí então ele foi para a cidade de Mar del Plata, onde ele continuou vivendo uma vida normal, e hoje ele foi preso em frente aliás, na data do dia 17, ele foi preso em frente ao shopping center, bastante movimentado, já com uma aparência bem diferente da que ele se apresentava aqui em
aqui no Brasil. A polícia já tem informações sobre os possíveis apoios, né, para manter o Vitor durante tanto tempo foragido e boa parte desse tempo também fora do país? Em observância à legislação argentina, o Vitor ele só teve contato tão somente com o juiz que realizou a audiência de custódia dele no território argentino e com a defesa técnica dele. Só após ele retornar ao território nacional, após o processo de extradição, que ele vai ser ouvido para se apurar se ele contava com a rede de apoio, se alguém praticou crime de favorecimento pessoal, para manter ele lá financeiramente e também a estrutura que ele teve para atravessar a tríplice fronteira de forma ilegal. Bom, o Vitor ele fazia o curso de medicina em Manaus, né? Depois disso, vocês já têm todo esse percurso formado por ele? Por quanto tempo, aliás, há quanto tempo ele estaria fora do país, inclusive, delegado? Ele está foragido há 15 meses. Então, ele possivelmente, de Manaus, ele foi para o Centro-Oeste, para a região de Brasília e de Goiás, depois atravessou a tríplice fronteira para o Paraguai e em seguida com um documento falso e não passando, lógico, pela aduaneira, ele foi para território argentino. Esse nome falso teria sido conseguido ainda aqui no Brasil? Isso a gente precisa aprofundar com o interrogatório do Marcos Vitor, se ele obteve esse documento falso ou no Brasil ou no Paraguai. Mas ele se apresentava lá pelo nome de Pedro Saldanha. Foram 15 meses, né, procurando pelo Marcos Vitor, desde a fase de inquérito ainda, até agora, posterior à condenação dele. Durante todo esse tempo, que trâmite burocrático a polícia teve que vencer para conseguir, enfim, localizar o Vitor na Argentina? É um trabalho, digamos, invisível que a polícia realiza todo dia, ela não é visível aos olhos da sociedade. O resultado, sim, ele deve ser mostrado, como está sendo hoje, né, o resultado que é a prisão do Marcos Vitor, mas foram feitas diversas diligências, tanto de campo como em ambiente cibernético, monitoramento de redes sociais, diversas diligências no ambiente cibernético que auxiliaram na identificação e na confirmação da identidade, que a gente obteve de uma fonte humana, de que o Pedro Saldanha realmente era o Marcos Vitor. Ele tinha uma vida social lá na Argentina, ele mantinha essa descrição? Ele tinha uma vida social lá, inclusive pessoas com que ele se relacionou lá, acendeu um alerta, né? Por histórias desconexas que ele apresentava, que possibilitou a gente identificar ele como Marcos Vitor, a pessoa que se apresentava como Pedro Saldanha. Inclusive usando redes sociais, por exemplo, delegado? Isso, com nome falso, logicamente, ele usava redes sociais, contas de aplicativo de mensageria instantânea, tipo WhatsApp, Telegram, então fazia uso desse tipo de aplicação. Quero agradecer ao delegado Ian Braine. A gente vai conversar também, Tiago, com a delegada Milan Calan, da Polícia Federal, ela que é representante da Interpol aqui no estado do Piauí, tem colaborado também com esse trabalho, né, para encontrar e para prender o Marcos Vitor. E aí a gente quer saber, na verdade, agora todo mundo, né, como é que se dá esse processo de extradição, delegada? Já começou, inclusive, esse trâmite? Boa tarde. Boa tarde. O processo de extradição, ele depende, a princípio, da comunicação da Interpol ao juízo que expediu o mandado de prisão, certo? Essa comunicação ainda não foi feita, oficial ainda não foi feita, mas será feita em breve, porque eu já entrei em contato com a Interpol em Brasília e eles disseram que assim o farão. A partir do momento em que o juízo daqui toma conhecimento formal da prisão, ele dá início ao processo de extradição, né, que é um pedido da Justiça do Brasil à Justiça da Argentina para que regresse o foragido. É um processo que leva muito tempo? Normalmente leva muito tempo. Apesar de haver acordo de extradição entre Argentina e Brasil, é um processo lento porque segue todas as fases de defesa, apresentação de defesa. São estados distintos, normalmente é demorado. O Vitor, na verdade, ele nunca quis se pronunciar, né? Ele sempre manteve esse silêncio. O delegado, inclusive, falou que lá ele foi ouvido em juízo. Já houve algum acesso da polícia daqui a esse depoimento dele lá? Ao conteúdo, não. Só temos a informação de que ele está sob a custódia do juízo de Mar del Plata, mas o conteúdo do que foi apurado, não.
Muito obrigada, então, também a delegada Milena Calan, ela que é presidente da Interpol aqui no estado do Piauí. Tiago, né? A coletiva também, o delegado Lúcio Queico, o delegado-geral de polícia estava participando, algumas delegadas também, representantes do núcleo de combate a crimes contra as mulheres, também aqui presente, né, nessa coletiva de apresentação do resultado, né, de busca e de prisão do Marcos Vitor. Tiago. Valeu, Gorete. Muito obrigado pelas informações. Eu digo sempre, a Polícia Civil do Estado do Piauí, ela não deixa nada a desejar em relação às outras polícias do Brasil. Os casos mais complexos que nós temos aqui nunca ficam sem resolução e sem resposta. E aí um esforço que envolveu também outras polícias. Envolveu a Polícia Federal Argentina, envolveu a Polícia Federal também aqui do Brasil, a inclusão na Interpol, que é um ajuntamento, digamos assim, de polícias de 190 países. Né? Então, assim, os dados de pessoas procuradas vão parar nesse grande banco de dados e aí há uma mobilização. Quando há uma informação de alguém procurado em determinado país que está em outro, há uma mobilização para se conseguir cumprir essa ordem de prisão. Foi o que aconteceu com o Marcos Vitor, que estava bem diferente. Traz aí uma foto do CidadeVerde.com fazendo o comparativo de como era o Marcos Vitor antes de deixar aqui o Brasil, antes de sumir aqui do convívio da família. Olha aí ele de cabelo curto, né? E agora como é que ele estava, né? Até parece assim um pouco mais clara, né? A barba, o cabelo, e agora está bem escuro, cabelo longo, a barba maior, né? Mas com esse disfarce aí, parece até a sobrancelha diferente. Né? Mas com todo esse cuidado que ele tomou, não impediu de ser identificado. Estava passando lá por Pedro Saldanha, na Argentina, um país vizinho, mas a polícia pegou um indício, confirmou que ele estava usando nome falso e aí foi o tempo dos trâmites burocráticos para se conseguir chegar até ele. Mostra mais uma vez a imagem do Marcos sendo preso lá na Argentina pela Polícia Federal Argentina e aí ele já prestou depoimento lá. Aí o momento ele sendo conduzido para a sede da delegacia, onde foi apresentado e a comunicação feita à Polícia Brasileira e aqui a Polícia do Piauí, que já estava aí há 15 meses atrás do Marcos Vitor, que tem aqui pendente uma dívida com a Justiça Brasileira de 33 anos de reclusão por estuprar a irmã e uma prima. Duas familiares, né? Caso que nós demos aqui que chocou todo o Piauí e chocou também o Brasil. O ex-estudante de medicina vai ser recambiado. Nós vamos tratar mais desse assunto ainda nesta edição aqui do Jornal do Piauí, inclusive relembrando o tempo da denúncia, a emoção da mãe, né, que tomou essa iniciativa mesmo com a grande exposição, mas ela disse que não aguentava mais ver a filha com tanto sofrimento e se manter calada. Você vai ter novas informações aqui no Jornal do Piauí.